Muito boa noite a todos aqueles que comparecem a esta sessão do Centro de Estudos de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza. Eu quero inicialmente saudar a presidência do Centro de Estudos de Direito Natural, hoje exercida pelo meu estimado amigo desembargador Paulo Eduardo Razuc, bem como o vice-presidente desse nosso centro, o desembargador Vicente de Abreu Amadei. E no nome de ambos esses dois magistrados, eu quero saudar a todos os integrantes do Centro de Estudos de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza, bem como aqueles que hoje participam desta sessão em que, para minha honra, tratarei do tema, muito brevemente, do tema do integralismo lusitano. Antes, entretanto, de iniciar a pequena palestra, gostaria de observar algo sobre este centro, para que aqueles que não conheçam ainda essa entidade tenham a ideia do que ela representa no pensamento paulistano, paulista, brasileiro, sul-americano, e eu ousaria dizer, em certo sentido, até mesmo europeu. Esse centro foi criado na década de 1970, ali pelos meados da década de 70, chamando-se então Centro de Estudos de Direito Natural. Apenas isso. Sob a presidência do Dr. José Pedro Galvão de Souza e com reuniões frequentes na célebre casa da Rua Vareca 43, lá no bairro de Pacaembu, aqui em São Paulo, casa que era do Dr. José Pedro, e algumas vezes com reuniões que se faziam também na Alameda Campinas, na sede das famílias cristãs. Com a morte do Dr. José Pedro, em maio de 1992, sucedeu na presidência do centro o Dr. Cláudio Lema Garcia, e o então secretário-geral, que era o Dr. José Fraga Teixeira de Carvalho, passou a ser o vice-presidente desse centro. Mais ou menos por essa época, um pouco adiante, houve o ingresso de vários intelectuais estrangeiros como membros do Centro de Estudos. Assim, o professor Miguel Ayuso, o famoso professor da Espanha, o professor Mário Bigode Chorão, de Portugal, professor Félix Adolfo Lamas, professor Juan Antônio Widoff, Lamas da Argentina, Widoff do Chile, ou seja, deu-se ao centro uma articulação internacional. E, ao mesmo tempo, por sugestão conjunta do desembargador Italo Galli, que integrava o centro, e do Dr. Cláudio Lema Garcia, adotou-se, para o nome do centro, o acréscimo merecidíssimo do nome do nosso saudoso professor José Pedro Galvão de Souza. Cláudio Lema Garcia, recentemente falecido, foi sucedido pelo excelente magistrado, desembargador Paulo Eduardo Razuc, e então quem exercia a função de secretário-geral da entidade, Dr. Vicente de Abreu Amadei, passou ao cargo de vice-presidente desse organismo. Muito bem, vamos então hoje tratar, e volto a dizer com muita honra para mim, ao ter esta oportunidade de proferir uma palestra do Centro de Estudos de Direito Natural sobre o tema do integralismo lusitano. É um estudo conciso, relativamente breve. Não creio que ultrapasse aí os 40 minutos. Eu tenho um texto escrito, mas não vou inteiramente lê-lo. E penso que é um assunto que
nos interessa muitíssimo. Começo por fazer uma distinção que é relevante, ou seja, o integralismo lusitano apenas de maneira acidental, circunstancial, tem alguma relação com o integralismo brasileiro. São coisas efetivamente distintas. E essa distinção, essa discriminação entre um integralismo e outro deve ser feita desde logo, até para evitar algo que merece aqui uma referência. O grande professor de filosofia política da Universidade Italiana de Udine, Danilo Castellano, em um livro relativamente recente, chama bem a atenção para o fato de que nós temos que evitar a babel linguística, ou seja, a confusão da linguagem, de maneira que, com isso, evitemos cair num consequente que seria a babel conceitual. E, sobretudo em nossos tempos, quando a ideologia vai fazendo aí seu papel de manipulação da linguagem, é muito importante que nós façamos as distinções necessárias do ponto de vista das palavras, dos vocábulos, para evitar com isso a confusão que emergeria no plano da realidade, da própria realidade, dos conceitos no primeiro momento e da realidade logo a seguir. Portanto, distingamos muito claramente o integralismo lusitano, de que eu vou falar, embora de maneira concisa, do movimento e da doutrina do integralismo brasileiro, que foi lançado aqui em São Paulo, no ano de 1932, no mês de fevereiro, que trazia no nome essa referência igual também no integralismo lusitano, com o substantivo integralismo. Esse mesmo nome acabou sendo transmitido no mesmo ano de 1932 para a ação integralista brasileira, agora já como adjetivo, não como substantivo, mas o nome persistiu. Essa mesma designação foi adotada em 1914, portanto estamos falando aqui de 18 anos de antecedência, pelo integralismo lusitano. Então, não é apenas este um ponto circunstancial de coincidência entre os dois movimentos, mas esse é o ponto principal, o fato de que o integralismo brasileiro valeu-se de uma expressão que já estava consagrada em Portugal. Eu tratarei, volto a dizer, do movimento e da doutrina política do integralismo lusitano ou português e só muito circunstancialmente no final farei uma referência ao integralismo brasileiro. Bom, esse integralismo lusitano, integralismo português, foi gestado entre 1907 e 1917. Foi um período de gestação, de formação do movimento e da doutrina do integralismo lusitano. Embora só vá realmente dar os primeiros, por assim dizer, os primeiros vagidos, os primeiros sinais de vida em 1914, quando os integralistas portugueses fundam uma revista, sobre a qual eu farei alguma alusão adiante, uma revista chamada Nação Portuguesa. Esse movimento se autodissolve por uma determinação da sua junta diretiva no ano de 1932. Portanto, em rigor, oficialmente teve uma vida curta, de 1914 a 1932. Exatamente, aliás, falei 32 erradamente, 1922. Ou seja, o movimento sobreviveu oficialmente entre 1914 e 1922, 8 anos. Mas essa sobrevivência oficial do movimento, com essas características, não impediu que perseverassem as suas ideias. Ou seja, foram 8 anos de existência oficial do movimento, da formulação, digamos, aparatosa do movimento integralista, mas as ideias prosseguem. Nós vamos encontrá-las, por exemplo, na década de 30. E nessa década, com o reconhecimento da ressonância, do reflexo do integralismo, da doutrina integralista, até mesmo sobre a formação do Estado Novo em Portugal.
Bom, se prosseguirmos, se vamos à década de 40, mesma coisa, vamos encontrar na década de 40 republicação de textos de grande relevância de alguns autores integralistas, parte das memórias de alguns deles, e então se fez a primeira história oficiosa do movimento integralista, que foi escrita por Leão Ramos Ascensão. Então, nos anos 40 do século passado, nós estávamos vivendo os tempos áureos das chamadas edições Gama. As edições Gama lançaram vários livros de autores, não só do integralismo português, mas também do carlismo espanhol. Traduções de livros publicados na Espanha que foram lançadas por essas edições Gama, que eram, na verdade, ainda uma perseverança do ânimo da doutrina integralista. Um autor português, historiador, chamado Antônio Costa Pinto, de quem me vali em boa parte aqui desta pesquisa que me lancei, observa que quando se afastou do governo português, isso foi em 27 de setembro de 1968, o político Antônio de Oliveira Salazar, nome conhecido, uma nova geração de pensadores monárquicos de linha integralista reivindicou-se como epígono da doutrina do velho integralismo lusitano. Ou seja, ao menos àquela altura, estamos falando no final da década de 60, havia efetivamente um grupo que ainda se reivindicava como herdeiro do pensamento integralista antecedente. Muito bem. E aí, por sinal que nesse período houve até a republicação de algumas das obras dos grandes autores integralistas. Muito bem, sem prejuízo de alguns protagonismos individuais que sempre ocorrem nos grupos, né? Alguém com mais vocação de liderança, outro com melhor retórica, etc. Eu vou me referir um tantinho mais a essa ideia do protagonismo individual, porque a principal figura do pensamento integralista recusa, pelo menos explicitamente, externamente, recusa o papel dessa liderança. O fato é que o integralismo lusitano resulta de uma geração. O que se entende aqui por geração? Claro, um certo grupo com uma certa existência coetânea, ou seja, uma existência coeva, mas não só isto, porque é preciso que haja uma dimensão moral ou espiritual, ou seja, convicção. Uma geração propriamente dita é uma geração que tem a convicção de um destino comum. E esta geração, que é a chamada geração moça, que é a geração que se encontra no integralismo lusitano, é chamada geração moça. Ela é uma geração das pessoas nascidas nos fins da década de 80, início da década de 90 do século XIX. Muito interessante isso, esse reconhecimento de que houve uma geração, ou seja, algo que surge quase que de um modo espontâneo na sociedade e que, graças à fermentação de uma liderança, de algumas ideias, de circunstâncias históricas, essa geração acaba se solidando para fazer, como fez nesse caso, uma grande doutrina. Essa geração vai, sobretudo, reunir-se, volto a dizer, nascida em fins da década de 80 do século XIX, que se vai reunir na Universidade de Coimbra, especialmente na sua Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra vai recolher a maior parte dos pensadores integralistas, e pelo menos aqueles que dão origem ao movimento e que formam a sua espinha dorsal. Então, por exemplo, eu fui recolher esses fatos. Em 1905, já estava na faculdade Domingo Fezas Vital. Fezas Vital, que foi provavelmente o jurista português que melhor tratou do tema do direito corporativo, do tema do corporativismo como organização social. No ano seguinte, 1906, ingressa na faculdade Alberto Monsaraz, que é um dos fundadores do movimento integralista. No mesmo ano, Hipólito Raposo, Antônio Sardinha. Um ano adiante, portanto estamos falando agora de 1907, vamos encontrar Luiz Almeida Braga.
em 1908, José Adriano Pequito Rebelo. Nomes todos esses que eu mencionei, que com diferente relevo, embora, porque as suas cooperações foram tanto diversas, colaboraram na formação da doutrina integralista e na constituição do movimento. Bom, o que ocorria? Qual é a circunstância histórica, o quadro histórico que dava, por assim dizer, o pano de fundo de tudo isso? Fervilhava no meio universitário, então, de Coimbra, um debate político português, que tinha, enfim, como eu disse, falei agora em pano de fundo, porque tinha na sua cena política o fracasso do rotativismo liberal, ou seja, governos liberais que se sucediam sem que houvesse nenhum proveito para o bem comum, para a vida do povo português. E bem como fracasso da monarquia à inglesa, sobretudo no período imediatamente anterior, ou seja, no período de maio de 1906 a maio de 1907, essa monarquia à inglesa é a monarquia constitucional, é a república coroada, ou seja, em que o rei não governa, é uma figura decorativa. E mais ainda, nos meses seguintes, 7 meses seguintes, se instalou em português o que se chamava então a monarquia aturca. O que era a monarquia aturca? Era uma ditadura constitucional em que se governava por meio de decretos, ou seja, fechava-se o parlamento, ou então se inocuizava o parlamento, não se dava valor ao parlamento, e os ministros, conselheiros do rei, que à altura era Dom Carlos, esses ministros é que editavam decretos e se governavam por meio de decreto. Muito bem, acontece que havia uma situação mais gravosa nesse período de 1907, é que o conselheiro João Franco, por isso que se fala em ditadura franquista, que não é a da Espanha, se fala em ditadura franquista de Portugal, de João Franco, adotou em acréscimo a prática que já era mais ou menos comum desta ditadura constitucional, que era a monarquia turca, medidas um tanto mais repressivas. Então, incursionou contra as autonomias locais, determinou a suspensão de jornais, infligia penas de desterro ou de expulsão sem exigência de julgamento, etc. Ou seja, foram medidas mais repressivas do que as habituais nisso que já se tornaram constante em Portugal, que são essas ditaduras, volto a dizer, de caráter tidas por ditaduras constitucionais por meio do governo mediante decretos. Então, a essa altura, o rei Dom Carlos enfrentava frequentes agitações republicanas. Isso é uma frase já conhecida. A república é ótima no tempo da monarquia, ou seja, enquanto se vive na monarquia, tem-se essa ideia utópica de que a república vai ser uma beleza. Então, era o período. Então, a república produzia inúmeros comícios, aquilo pressionava muitíssimo o governo. Houve mesmo uma tentativa nesse período, uma tentativa frustrada de uma revolução sem maior importância. E havia uma duradoura greve na Universidade de Coimbra, que era um centro formador importante da liderança intelectual, da elite intelectual portuguesa. Nessa universidade, agora vamos nos aproximando mais concretamente do nosso tema, da gestação do integralismo lusitano. Nessa universidade se fundara, em 1907, o Centro Acadêmico Republicano, CAR, Centro Acadêmico Republicano. Olha, coisa curiosa, que eu antecipo para aqueles que conhecem algo do integralismo lusitano, e que é realmente surpreendente, é que deste Centro Acadêmico Republicano, o CAR, fazia parte nada mais, nada menos do que Antônio Sardinha. Nós vamos reencontrar lá à frente como um grande nome do integralismo lusitano. Mas ele fazia parte, na verdade, do Centro Acadêmico Republicano. Em 1908, um ano depois da criação do CAR, Centro Acadêmico Republicano, criou-se o CAM, Centro Acadêmico Monárquico, que buscava reunir sob a bandeira da monarquia, mas já uma monarquia que a esta altura não era a monarquia tradicional portuguesa, senão que era aquela monarquia inglesa ou a monarquia turca, buscava
unir os estudantes conservadores. Dentre alguns nomes conhecidos do CAM, Centro Acadêmico Monarca, nós vamos encontrar, há pouco me referi, a Alberto Monsaraz e Fezas Vital. Nesse ano mesmo, de 1908, no mês de fevereiro, deu-se lá uma tragédia política em Portugal. Dom Carlos e seu filho, o príncipe herdeiro, Dom Luís Felipe, voltando de uma viagem, foram assassinados no terreno de Lisboeta do Paço. E em razão desse homicídio dúplice, o reino foi assumido por um então muito jovem Dom Manuel II, que tudo leva a crer que não estivesse efetivamente com muita mocidade, com cerca de 18 anos, mais ou menos isso, não estava à altura de enfrentar o problema que graçava em Portugal nesse período. Bom, ele vai manter o poder na verdade, por 2 anos, e logo vai se instalar em Portugal a fracassada Primeira República. Entre os dias 3 e 5 de outubro de 1910, portanto, 2 anos e tanto depois da ascensão ao reino de Dom Manuel II, um golpe militar instaurou-se e Portugal então se tornou o terceiro país da Europa geográfica a adotar a forma republicana de governo. Primeiro foi a Suíça, em 1815, e a França teve 3 instaurações de república, né? Em 1793, em 1848 e 1871. Portugal, portanto, era o terceiro país que adotava a forma republicana de governo. Bom, mas vejam que, portanto, havia todo um clima político exterior à universidade, fomentando, fazendo fervilhar as ideias que graçavam na Universidade de Coimbra. Bom, mas além desses 2 centros acadêmicos, o republicano, o CAR, e o monárquico, o CAM, havia um outro mais antigo, que eu preciso referir aqui em razão de um nome que nele aparece. Outro mais antigo, no próprio meio universitário de Coimbrão, mas já não na Faculdade de Direito. Ou seja, é possível que houvesse elementos da Faculdade de Direito, como havia da Faculdade de Economia, integrando este outro centro. Mas o forte desse centro era a Faculdade de Teologia. Criou-se na Faculdade de Teologia de Coimbra o CADC, Centro Acadêmico da Democracia Cristã. De início, se entendia que esse Centro Acadêmico da Democracia Cristã fosse um centro acadêmico de tendências conservadoras, embora desde logo ele fosse acusado de alguma heterodoxia. Nós vamos ver adiante que parece que isso efetivamente se confirmará. Em 1905, esse centro, que já havia sido criado em 1901, passou a editar uma revista chamada Estudos Sociais. Ainda é possível encontrar na rede eletrônica alguns artigos publicados nessa interessante revista, Estudos Sociais. Revista que se publicou de 1905 até 1911. Quando houve o centenário da fundação desse centro acadêmico da Democracia Cristã, Manuel Braga da Cruz publicou um brevíssimo resumo da história desse centro. Lembrando que quando houve a Revolução Portuguesa de 1910, o Centro Acadêmico da Democracia Cristã foi dissolvido e houve até mesmo o saque de sua sede. Mas no ano seguinte, em 1911, alguns estudantes católicos reagiram ao ambiente político que havia em torno do assunto, um ambiente hostil, evidentemente, e com isso prepararam o lançamento, que já se deu em 1912, portanto, logo no ano seguinte, de um jornal de militância, que se chamava O Imparcial, cuja direção coube ao célebre cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, um grande cardeal português. Esses mesmos estudantes, que haviam ajudado a criação do jornal O Imparcial, reabriram o Centro Acadêmico da Democracia Cristã em 8 de dezembro de 1912, colocando esse centro sob a liderança do mesmo cardeal Cerejeira, que fez um guarda-chuva para proteger os estudantes, mas
juntamente com o cardeal Cerejeira, e essa é a razão pela qual eu me estendi um tanto aqui a falar desse centro, juntamente com o cardeal Cerejeira estava Antônio de Oliveira Salazar. Então vejam que Antônio de Oliveira Salazar não provém do movimento integralista. Ele é oriundo desse movimento do Centro Acadêmico da Democracia Cristã. Com o tempo, esse centro se foi tornando amistoso com as teses do segundo Jacques Maritain, aquele Jacques Maritain que havia debandado da influência da Action Française e passado para o grupo do personalismo de Emmanuel Mounier. E parece que, segundo as indicações, o Centro Acadêmico da Democracia Cristã começou também a se influenciar das ideias do personalismo francês, das ideias, portanto, de Mounier, e recuperando as teses lá modernistas anteriores, do Sion, de Marcigny. E como diz Braga da Cruz, faz uma observação curiosa, o centro acadêmico estava marcado pelo fascínio pelas ideias da democracia. E, como sabem, é uma expressão que é muito ampla, muito difusa. Ora abrange a mesma ideia de liberdade, ora uma forma de governo, ora fundamento do poder político, ora se entende como manifestação popular, enfim, é um conceito aberto, né? Bom, em todo caso, estavam fascinados por essas ideias democráticas e, portanto, longe do espírito inicial que terá marcado este centro e que provavelmente ele manteve enquanto esteve sob a condução do cardeal Cerejeira. Bom, merece aqui destacar-se que a pugna entre os estudantes do centro republicano e do centro monárquico deu-se sobretudo nos campos da literatura e da estética. Nós não imaginemos que eles discutissem fundamentalmente política. A pugna, o conflito de ideias, estava marcado pelas posições no âmbito da estética e no âmbito da literatura. Então, é interessante notar que isso se veio qualificar, predicar, pela expressão neo-garretismo, ou seja, um movimento literário que era empolgado por um caráter nacional da literatura. Então, queriam alguns estudantes o regresso às tradições da pátria lusitana. E isso foi animado por dois grandes autores, dois grandes literatos portugueses, Ramalho Ortigão e Teófilo Braga, e como o nome está a dizer, o neogarretismo remete ao portense Almeida Garrett, que foi o fundador do romantismo português. Bom, então essa era uma nota comum, interessante, uma nota comum nos dois movimentos, republicano e monárquico. Eles podiam divergir em muitas coisas, mas tratavam dos seus conflitos dentro de uma visão comum de regresso às tradições nacionais portuguesas. Isso se chamou, volto a dizer, de neo-garretismo. Por exemplo, havia um movimento republicano, formado por republicanos, chamado Renascença Portuguesa, o próprio nome já deixa indicada a ideia desse regresso, que era uma sociedade que foi criada no Porto em 1911 ou 1912, que contou com nomes muito expressivos da cultura portuguesa. Teixeira de Pascoais, por exemplo, o grande Leonardo Coimbra, talvez tenha sido o maior filósofo português em todos os tempos, Jaime Cortesão, Antônio Sérgio. Vem aqui por algumas das indicações, aqueles que têm algum acesso ao pensamento português, que aqui nós temos um leque de opções, né? Desde um pensador tipicamente de tendências panteístas e pagãs, como Teixeira Pascoais, a pode-se falar, muito influído do marxismo, como Antônio Sérgio, passando por Leonardo Coimbra, que quando menos, terminou regressando à sua fé cristã. Mas, além desses republicanos que tendiam ao neogarretismo, a ideia de voltar, regressar às tradições pátrias, o movimento monárquico
do integralismo lusitano estava certamente nessa mesma linha. E aqui é interessante, eu queria até abrir aqui um excurso para defender um ponto de vista que eu já vinha ensaiando há alguns anos, quando pela primeira vez, num congresso lá na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, eu tratei do tema da saudade, porque ao revés do que se tem dito com muita frequência de que o integralismo lusitano, e particularmente Antônio Sardinha, estariam opostos à filosofia da saudade, exatamente porque nessa filosofia se congregavam nomes muito variados, entre os quais aí estão Teixeira Pascoais, Antônio Sérgio e Leonardo Coimbra. Na verdade, eu penso que esse movimento da filosofia da saudade unificava, de certo modo, guardadas as distinções necessárias sobre pontos particulares da doutrina de um e de outro, um pensamento de retorno que não era um retorno nostálgico, mas um retorno criativo das tradições portuguesas. E por isso eu penso que nós, num outro estudo, naturalmente, teremos que nos dedicar honestamente a fazer uma reavaliação do conceito de saudade, apartando, portanto, as simplificações que têm levado boa parte da crítica ao erro de supor que dessa doutrina, dessa filosofia, se desavenha Antônio Sardinha. O que eu quero, porém, destacar neste passo, diante da limitação do nosso tema de considerações, é o fato de que a direção hegemônica nos tempos fundacionais do integralismo lusitano se voltava efetivamente aos textos literários e às questões de estética. E dentro dessa hegemonia de ideias, desse ideário prototípico inicial, nós temos que abrir, em certa medida, uma exceção. E é que a partir de 1913, em Louvain, na Bélgica, em que estava ali exilado Luiz de Almeida Braga, lançou-se uma revista, que ela teve somente 2 números. A revista se chamava Alma Portuguesa. Uma revista que, no dizer de Antônio Costa Pinto, a quem me referi há pouco, possui já algum esboço ideológico integralista. Ou seja, talvez seja a primeira vez que se publique algo sobre a doutrina do integralismo, de maneira esboçada, de maneira sumária, rompendo um pouco com a direção predominante de vocação literária e estética. Essa mesma revista, Alma Portuguesa, reivindica-se como órgão do integralismo lusitano e parece que se deva atribuir a Almeida Braga, que fundou a revista em Louvain, a designação, o nome integralismo lusitano. Parece que foi criado por Almeida Braga. Essa revista tinha uma ementa com que se apresentava, dizendo-se Revista de Filosofia, Literatura e Arte, Sociologia, Educação, Instrução e Atualidades. E isso resumia a orientação político-ideológica do integralismo como um regresso ao religioso e ao artístico. Agora já aumentava a ideia do retorno artístico às tradições nacionais, expandindo-se ao tema do religioso, no ambiente de uma sociedade que já era, então, regida por valores materialistas e cientificistas. Daí a assertiva, de que a regeneração de Portugal só pudesse realizar-se, como disse José Manuel Cordeiro, mediante o culto à tradição e o amor à pátria. Isto era o que esse mesmo autor, José Manuel Cordeiro, chamou de reaportuguesar Portugal. Temos que reaportuguesar Portugal. Ou seja, no plano político, conforme um resumo feito por Gonçalo Sampaio e Melo, o que se pretendia era instaurar uma monarquia de feição tradicional. O que é isto? O que é uma monarquia de feição tradicional? É uma monarquia católica, hereditária, orgânica, descentralizada, representativa, assente no poder histórico da coroa,
na força política dos municípios e das províncias e na expressão dos corpos intermediários da sociedade. Esse tema dos corpos intermediários da sociedade que foi, por assim dizer, uma das marcas principais do integralismo lusitano. É muito interessante pensar que um movimento solidado no ideal da monarquia orgânica, ou seja, antiparlamentar, não é aquela monarquia inglesa, constitucional, é antiparlamentar, é descentralizado, é tradicionalista. Esse ideal tenha tido por primaz na liderança, como eu disse, um antigo integrante do Centro Acadêmico Republicano da Universidade de Coimbra. Bom, para mais é justo dizer que Antônio Sardinha, a quem eu acabo de referir, tenha recusado essa primazia. Ele afirmava que o movimento integralista era uma irmandade. E chegou a comparar esse movimento a uma tábua redonda a qual faltasse o rei Arthur, dizendo que não há aqui supremacias, não há supremacia pessoal. Aqui todos temos o mesmo papel. Mas o fato é que era a voz comum em toda parte que Sardinha pontificava entre os protagonistas. Talvez aqui nós possamos adivinhar o mais capital dos eventos biográficos para justificar essa liderança de Antônio Sardinha. Feriados da Semana Santa de 1911. Ele volta para a sua cidade de Monforte, pequena cidade de Monforte, e traz gravada na memória uma expressão que ele acabara de ouvir de sua mãe, Dona Maria do Rosário. Ela disse o seguinte: agora que querem acabar com a religião, é preciso ir à igreja. Aquilo marcou profundamente a alma dele. Há um testemunho importante. João do Amaral, que é um dos cofundadores do integralismo português, ele também, ao início, esteve presa de convicções republicanas. Mas ele conta que, tendo conhecido, como conheceu, um Antônio Sardinha agnóstico e republicano, testemunhou, entretanto, quando certa noite, nessa Semana Santa de 1911, após a Semana Santa, Sardinha se deteve à porta do oratório que ele mantinha na sua casa alentejana, lá da cidade de Monforte. E ali, caindo de joelhos e com lágrimas de comoção, confessou a sua certeza de Deus, ou seja, regressou à fé da sua infância e juventude. Bom, mas esse era o tempo do desgoverno de Portugal, desgoverno da Primeira República. Aliás, a alguns parecerá pleonástico falar em desgoverno da República. Mas, enfim, era o tempo da epidemia das greves, era o tempo da frequência das conspirações nos quartéis, era o tempo, na expressão de Guilherme Auler, que foi um historiador brasileiro, que muito tratou do tema, sobretudo da vida de Sardinha, em que a desordem política retratava a desordem das inteligências. Vivia-se, então, o mês de setembro de 1913. E Antônio Sardinha reúne-se com seus amigos Hipólito Raposo e Alberto Monsaraz, na bela Quinta das Olaias. O que é a Quinta das Olaias? A Quinta das Olaias é um prédio magnífico que está situado ali perto do Jardim das Abadias, em Figueira da Foz. Figueira da Foz é uma cidade litorânea, próxima de Coimbra. Essa quinta, que continua lá existindo, o prédio continua bonito, bem cuidado, havia sido herdada pouco tempo antes por Alberto Monsaraz, naquele mesmo ano de 1913. E foi ali, nesse belíssimo edifício, que se decidiu publicar uma revista, que se chamava Nação Portuguesa. Mencionei no início aqui das minhas palavras. E era essa revista um órgão de difusão da doutrina do integralismo lusitano. Como se sabe, eu disse, Almeida Braga havia lançado em Louvain, na Bélgica, uma primeira revista, efêmera, a Alma Portuguesa, e a Nação Portuguesa vai, de certo modo, prosseguir a tarefa da Alma Portuguesa e vai sobreviver a revista muito além da dissolução do movimento integralista.
seja, ela vai sobreviver de 1914 a 1938. Em seu primeiro número, traz uma declaração de princípios do integralismo, e ali também, na primeira série, que vai de 1914 a 1918, ela vai indicando os seus fundadores, que são Adriano Xavier Cordeiro, Alfredo Pimenta, Antônio Sardinha, que também se assina Antônio de Montfort, Domingos de Gusmão Araújo, Francisco Vieira de Almeida, Garcia Pulido, Gustavo Ferreira Borges, Hipólito Raposo, João do Amaral, José Adriano Pequito Rebelo, Luiz de Almeida Braga, Luiz Cabral de Moncada, nome conhecido no ambiente jurídico, e o diretor da revista, que era Alberto de Monsaraz. Propriamente, contudo, a constituição do movimento integralista deu-se em 1914 e com apenas parte desses nomes, a começar por Sardinha, que havia se convertido à causa monárquica, lembra que ele participava do Centro Acadêmico Republicano, mas em 1912 ele já havia se convertido à monarquia. Formou-se então o grupo com Hipólito Raposo, João do Amaral, que eu mencionei, Pequito Rebelo, Alberto de Monsaraz, Luiz de Almeida Braga, Xavier Cordeiro e Rui Enes Ulrich. Esses são os fundadores. Bom, estamos vendo aqui a história, portanto, de como se fundou o integralismo. Mas precisamos perguntar aqui, o que é essencialmente o integralismo lusitano? Vamos um pouco além. O que mesmo nesta expressão integralismo lusitano significa o substantivo integralismo? Marcelo Caetano, que, como sabem, foi um constitucionalista, administrativista e político português, sucedeu a Oliveira Salazar na chefia do governo português, viveu no Brasil, Marcelo Caetano, conceituou o integralismo de 3 modos. Pelo primeiro modo, dizendo que o integralismo é a integração de todas as sociedades menores, dotando-as de meios jurídicos adequados ao bom desempenho de seus fins. Ou seja, aqui corresponde com a ideia da concepção orgânica da sociedade política, a ideia do corporativismo social. Segundo modo, está afirmado agora dando uma perspectiva antropológica. O integralismo é a visão integral da natureza humana, ou seja, é a consideração do homem nas suas dimensões individual e social. E no terceiro modo, portanto, a primeira concepção orgânica da sociedade, segundo modo de integralismo, a visão inteira do homem, integral, pleno do homem, e o terceiro modo, tem-se por integralismo a subordinação hierárquica dos interesses, à luz da ordem natural que subalterna as partes ao todo. E aqui se tem a ideia do nacionalismo integral. Portanto, com uma certa subalternação, e esse é um ponto em que houve depois a necessidade de algumas discriminações, distinções, para evitar a ideia do totalitarismo, para entender-se o que era o nacionalismo integral. A essas 3 acepções, indicadas por Marcelo Caetano, cabe acorrer com mais um conceito que nos é dado por Luiz de Almeida Braga, quarto modo de compreender o integralismo, e que ele resume num binômio. O integralismo é um binômio: renovação e restauração, ou seja, vivificação ex novo, ou seja, como novidade, de valores, princípios e fórmulas clássicas da lusitanidade. Portanto, aqui novamente nós vamos ver que esse derradeiro modo de significância do integralismo leva a que não se possa dizer em controvérsia aquela que eu considero uma prematura separação entre o movimento integralista e o movimento da filosofia da saudade. Embora a esta última filosofia da saudade concorressem credos diversos da fé e da cosmovisão católicas que nutriam o integralismo português. Tanto, porém, não se reduz a saudade à ideia de nostalgia ou a de passadismo, não se pode negar que a esperança de renovação, a esperança do renovo, de estar de novo, de ser de novo, seja a própria da verdadeira saudade. E nela vão assentar, por exemplo, para ilustração do que eu estou dizendo aqui, versos esplêndidos de Antônio Sardinha,
desterrado à beira do Tejo, num período sofrido em que esteve na belíssima cidade de Toledo, mas afastado de Portugal, seu Portugal querido. Eu leio esses versos dele que estão no livro A Corte da Saudade. Ó corte do silêncio e da tristeza, solar da dona infanta adormecida, seja a saudade embora portuguesa, quem sabe lá se foi aqui nascida. E prossegue. Essa palavra saudade, se um português a inventou, foi em Toledo, jurava, que ele a chorar a soltou. Mora a saudade em Toledo, onde eu a fui encontrar. Fez a viagem do Tejo, custou-lhe pouco a chegar. Vejam que põe à mostra Sardinha, não só o seu talento de poeta, retomando aquela velha tradição de interesse pela literatura, mas também indica uma certa compreensão do conceito de saudade. Antônio Maria de Souza Sardinha. O nosso Antônio Sardinha nasceu aos 9 de setembro de 1888. Morreu muito jovem, 10 de janeiro de 1925. Vejam, realmente bastante jovem. Morreu sem deixar descendência, pois antecipou-lhe da morte o pequeno filho, Lopo, uma morte da qual ele nunca se livraria da chaga que ficou sangrando, segundo Almeida Braga, em sua alma, com a perda de seu filho. Sobreviveram-lhe a mãe, a quem já fizemos referência, e a mulher de Sardinha, Ana Júlia. E ele também deixou vivo o integralismo lusitano. Porque se bem o movimento, como eu disse, se dissolver oficialmente em 1922, por longo tempo frutificou. Recolheu, por exemplo, ainda que de modo parcial, a vitoriosa Revolução de Maio de 1926, mais ou menos uma contra-revolução, a ponto de reconhecer o próprio Antônio de Oliveira Salazar de maneira expressa em seu discurso de 30 de julho de 1930, ao falar da formidável força expansiva do nacionalismo tradicionalista. Força expansiva do nacionalismo tradicionalista? Entenda-se, nacionalismo. Nacionalista é o integralista. Sobretudo na constituição de um Estado social e corporativo, diz ele ainda, abro aspas, em estreita correspondência com a constituição natural da sociedade. Ou ainda com essas palavras de Luiz Cabral de Moncada, que diz, aspas, foi o núcleo das doutrinas integralistas o evangelho político, onde o governo português da ditadura nacional, depois convertido em Estado Novo, ditadura nacional, depois alterou-se para designar-se Estado Novo, repito, o evangelho onde o governo português foi buscar a forma de governo, porque a forma de governo, porque não era monárquico, alguns dos mais importantes elementos construtivos para o travajamento deste mesmo governo. Todavia, nada obstante, se reconheça a doutrina integralista no ideário do corporativismo proclamado nos textos da ditadura nacional e de seu sucessor, o Estado Novo, proclamado nos textos, mas não necessariamente realizado na prática, observou Luiz de Almeida Braga que as ideias recolhidas do integralismo passavam a experienciar-se com o Estado Novo dentro de instituições políticas que no fundamental eram contrárias. Esse é o problema. Falavam em adotar a doutrina do integralismo, mas adotavam coisa diversa. Por isso, há uma frase interessante de um autor francês, René Richard, que vai dizer exatamente isso. Salazar era republicano, mas ele deu a seu país uma organização monárquica sem rei. Olha que interessante. Salazar est républicain, mas il a donné à son pays une organisation monarchique sans roi. C'est uma organização monárquica sem rei. Uma república coroada. Bom, de que doutrinas se abeberou Antônio Sardinha para chegar ao ideário integralista? Foi lá buscar as doutrinas contra-revolucionárias lusitanas. Ele tinha que apanhar realmente os pensadores lusitanos, porque era essa a ideia que estava presente desde o seu neogarretismo. Entre outros,
Faustino da Madre de Deus Souza Coutinho, que morreu em 1833. José da Gama Castro, morto em 1873. José Agostinho de Macedo, morto em 1831. José Acúcio das Neves, morto em 1834. E o segundo Visconde de Santarém, que, como sabem, deu ensejo aquele prefácio magnífico, estudo inicial da teoria das Cortes Gerais. De maneira que Antônio Sardinha tornou-se a seu tempo, no dizer de Almeida Braga, o mais forte e o mais fulgurante propugnador da monarquia. Para Sardinha, note-se bem, a monarquia não é a consumação de um edifício social. Esse é o problema. Não se trata de um fecho, de uma abóboda. Vamos fazer todo o edifício social e colocar aqui em cima a monarquia. Não, não. Monarquia para ele é o alicerce, é o fundamento da organização social, do edifício social. Fundamento que é, pela monarquia é que se começa a edificação da sociedade, de que segue ser a realeza, não um fim, mas um meio de construir a sociedade. E não é de qualquer monarquia que estava Antônio Sardinha tratando. E como a honestidade intelectual é digna de nota, eu vou contar aqui um episódio que bem mostra como ele era fiel à sua doutrina. Destronado Dom Manuel II, como eu disse, com o golpe militar de outubro de 1910, que instalou a República em Portugal, esse rei, destituído, foi viver em Londres. E ali estiveram a visitá-lo por 2 vezes os líderes integralistas. Ocasiões em que ouviram de Dom Manuel a manifestação de sua conformidade com os princípios da República Coroada. Isto é, nada obstante, o inegável contributo dessa República Coroada para o assassínio de seu pai e de seu irmão, Dom Carlos e Dom Luís Filipe, além de ter dado causa a essa República à própria deposição do rei, veio o rei dizer que concorda com a República Coroada, ou seja, com a monarquia constitucional, a monarquia parlamentar. Diante disso, o que fazem os integralistas? Olha, sentimos muito, mas o senhor está abdicando da legitimidade institucional. O tal vai dizer, ou seja, o abandono da causa, como disse Guilherme Auler, quando o próprio general da monarquia abandona a causa, eles então vão se reagrupar em torno de outro nome. E vão encontrar esse nome Dom Duarte Nuno, que era neto de Dom Miguel, um injustiçado Dom Miguel. Dom Duarte Nuno que reunia em torno de si tanto a legitimidade da instituição quanto a legitimidade dinástica, uma vez que já não se reconhecia essa legitimidade institucional na pessoa de Dom Manuel. Mas é interessante que, vitoriosa a Revolução de 1926, que, apesar de tudo, em mais de um aspecto, tinha visos contra-revolucionários, o próprio Dom Manuel viria a dizer que, abro aspas isso, a monarquia a restaurar não pode ser a de 1910. Ele próprio admitia isso. E isso era uma frase dita em 1927. E em 1927 já não a podia ouvir Antônio Sardinha, morto em 1925. Nem pôde escutar quando Dom Manuel II complementa essa frase dizendo o seguinte: a monarquia do futuro tem de ser baseada sobre Deus e a religião, sobre a tradição, sobre a autoridade, sobre o princípio e convicções, sobre a ordem. Bom, não era nada disso que havia na monarquia que ele exercera, que seu pai exercera também. Bom, parece bem o resumo com que Gonçalo Sampaio Melo emblemou a doutrina do integralismo lusitano. Doutrina da monarquia tradicional equivale a dizer monarquia católica, hereditária, orgânica, descentralizada, representativa, assente no poder histórico da coroa, na força política dos municípios e das províncias e na expressão dos corpos intermediários da sociedade. Já se salientou constituir-se a monarquia, para a doutrina do integralismo lusitano, a pedra angular sobre a qual deve constituir-se o edifício social. Mas não se tratava aí, repito, de qualquer monarquia. Não era a monarquia absolutista, não era a monarquia constitucional, o que anelavam, que ansiavam, que desejavam os integralistas, porque aos erros do absolutismo sucederam os erros abusivos do constitucionalismo. Senão que, mais uma vez eu digo,
Os integralistas lusitanos propugnavam pela monarquia tradicional, ou seja, pela monarquia consolidada pela nota de permanência na continuidade ou permanência no desenvolvimento, são expressões de Antônio Sardinha. Porque a sociedade não é uma construção, mas isto sim uma criação ao longo do tempo. E nela, a sociedade, existem hábitos, existem inclinações que a procuram conservar, diz isto Sardinha em seu livro Na Feira dos Mitos, no equilíbrio das forças que lhe deram origem e pelo respeito das quais forças continua a sociedade durando. Por isso é a história que nos ensina a constituição social ditada pelo passado, como disse Taine, fazendo-se então, nesta expressão de Sardinha, uma segunda natureza de um povo. Monarquia tradicional, mas propugnavam também pela monarquia católica, em que a soberania de Roma se afirmava nas questões de Deus, ao tempo mesmo em que o Estado publicamente professava a fé verdadeira. Monarquia tradicional, monarquia católica, mas também propugnavam pela monarquia hereditária, modo com que a pátria subsiste na dinastia e com que uma família representa, sem o sobressalto das pugnas eleitorais, as famílias todas da sociedade. Propugnavam pela monarquia tradicional, católica, hereditária, mas também orgânica, pois que, em palavras de Antônio Sardinha, o Estado é um órgão, a sociedade é um organismo. Olha que coisa notável. O Estado é apenas um órgão e a sociedade é o todo. Isso ele diz no seu livro Glossário dos Tempos. De maneira que se haja de reconhecer e resguardar a soberania social, essa expressão de Vasquez de Melha, que, em palavras do mesmo Antônio Sardinha, abro aspas, se exerce através dos institutos de formação natural e espontânea em que o homem se engasta para nascer, desenvolver-se e prosperar. A família, o município, a corporação. Isso está no seu livro Da Era nas Colunas. Bem por isso, Sardinha bradou que se desse à sociedade o que é da sociedade e ao Estado o que é do Estado. Expressão exatamente calcada na célebre passagem evangélica de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar ao Estado o que é do Estado, mas dar à sociedade o que é da sociedade. Monarquia tradicional, católica, hereditária, orgânica, descentralizada e representativa, ou seja, como afirmação das liberdades dos corpos sociais. Cada município com o seu foral e os seus privilégios, na expressão de Guilherme Auler, limitando-se assim o poder estatal mediante o que se pode designar de leis fundamentais do povo, originárias da família, originárias dos municípios, originárias das corporações, ou talvez ainda melhor, na expressão de Sardinha, geradas pelo sangue, geradas pela terra, geradas pelo trabalho. Daí que pontificasse o mesmo Sardinha em seu livro Durante a Fogueira. Abro aspas. Sendo contra os princípios funestos da Revolução Francesa, nós somos necessariamente contra a organização econômica da sociedade moderna. Essa organização liberal que Silva Cordeiro dizia ser, citado por Aula Rédia, na Aula Rédia de Porto Raposo, abro aspas, sistema de exploração instituído a favor de uma dúzia de políticos conluiados com outra dúzia de banqueiros. Expressão forte de Silva Cordeiro. A consideração, ainda que bastante breve, dessas ideias matrizes da doutrina integralista, se de um lado poderia levar ao reconhecimento de que nelas houvesse alguma influência dos pensadores da Action Française, designadamente de Maurice Barrès e, sobretudo, de Charles Maurras, o que, diga-se, foi expressamente repulsado por Antônio Sardinha, talvez permita, de outro lado, uma afirmação com o seu tanto de ousadia. Faço-a por minha conta. A de que, abstraídas as circunstâncias peculiares de suas respectivas histórias, por suas doutrinas gêmeas, o carlismo seja nas Espanhas e para as Espanhas o que o integralismo lusitano é em Portugal e para Portugal. Muito bem, aproximando-nos aqui já do fim deste pequeno escrito, desta pequena exposição, algo devo acrescentar acerca de um discutido parentesco
do integralismo lusitano com o integralismo brasileiro. O Dicionário de Política, essa magna obra de José Pedro Galvão de Souza, Clóvis Lema Garcia e José Fraga Teixeira de Carvalho, registra que em fevereiro de 1932 criou-se na cidade de São Paulo a Sociedade de Estudos Políticos. Sociedade essa, então, integrada por monárquicos e por não monárquicos. Entre aqueles, os monárquicos, estavam Arlindo Veiga dos Santos, grande nome do pensamento monárquico brasileiro, Sebastião Pagano, Plínio Corrêa de Oliveira e Ataliba Nogueira. Em outubro do mesmo ano de 1932, portanto, meses depois da criação da Sociedade de Estudos Políticos, Plínio Salgado propôs, no âmbito da Sociedade de Estudos Políticos, com apoio majoritário de seus integrantes, instituir-se a Ação Integralista Brasileira, da qual, contudo, não participaram os monárquicos, preferindo estes continuarem suas atividades no movimento Pátria Nova, que havia sido criado em 1928, portanto, antes da Sociedade de Estudos Políticos, e que em 1935 passou a designar-se Ação Imperial Pátria Novista Brasileira. Embora, assim, o vocábulo integralismo fosse empolgado pelos não monárquicos, que oriundos da Sociedade de Estudos Políticos se enfileiraram na Ação Integralista Brasileira, o fato é que a doutrina do integralismo lusitano, já por isso que fundamentalmente monárquica, e não nos esqueçamos que a monarquia não é ali a consumação do edifício social, mas é para o integralismo o fundamento do edifício social, apenas poderia substancialmente alimentar, como fez, os pensadores monárquicos que se congregaram no movimento brasileiro da Pátria Nova. Até é interessante averbar a propósito que o Centro Acadêmico Monárquico de Coimbra publicava já em 1907 uma revista, cujo nome era exatamente este, Pátria Nova. Daí, provavelmente, a retirada do nome da revista criada entre nós pelo grande Arlindo Veiga dos Santos. Pus aqui, tomando de empréstimo do poeta Antônio Sardinha, alguns versos. Eu quero encerrar estas deslustradas nótulas, simbolizando com Sardinha o ideal primeiro da aliança peninsular entre as Espanhas e Portugal, e mais estendidamente o ideal dos princípios e valores da hispanidade inteira de que o Brasil faz parte. Dizer o seguinte: Toledo, espelho da morte, nasceu de sangue real. Filha das águas do Tejo, tem um irmão, Portugal. Se Portugal se partisse em 2 bocados do mundo, era pro mar o primeiro, Toledo herdava o segundo. Nada mais, portanto. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os que participaram desta nossa reunião do Centro de Estudos de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza, dirigindo particularmente os meus agradecimentos a seu presidente, meu querido amigo, desembargador Paulo Eduardo Razuc, a seu vice-presidente, o desembargador Vicente de Abreu Amadei, a denodada atuação da estimadíssima Eliane Duri, cumprimentar também todos aqueles que nos honraram aqui com esta participação. Estou vendo alguns nomes, infelizmente os nomes não permanecem na tela, eles correm, mas estou vendo aqui o Tadeu, quero cumprimentar, meu querido amigo desembargador Fábio Dalla Vecchia, grande desembargador do Tribunal do Paraná. Não, está uma pergunta aí se o patronovismo era o verdadeiro integralismo brasileiro. Não. Digamos, o patronovismo foi o verdadeiro integralismo lusitano trazido para o Brasil. Aí sim, houve um integralismo brasileiro com suas características próprias. Muito bem, a página, esta página, olha lá, querida Malu, tudo bem? Pois é, isso aí é algo, possivelmente sim, Maria Luísa.
Eu vou lhe mandar depois o meu trabalhinho sobre a saudade de Deus no direito público, e lá vai tratado um pouco esta matéria. É coisa mais complexa do que uma referência metafórica, mas não deixa de ser interessante a sua manifestação. Mas enfim, quero agradecer a todos esta ocasião de podermos nos reencontrar. Podemos tratar um pouquinho do integralismo lusitano, da grandeza da obra desses pensadores que tiveram também a sua influência entre os nossos, particularmente no movimento patronovista. Nós não podemos deixar de também referir o fato de que também o nosso Dr. Zé Pedro terá recebido alguma influência, designadamente de Pequito Rebelo, de Hipólito Raposo e de Antônio Sardinha. Claro que, e isso é um ponto a destacar, não só nós devemos distinguir muito bem o que foi o integralismo lusitano do que foi o integralismo brasileiro, são coisas diversas, bem diversas, por mais que haja aqui e ali pontos de contato, mas também distinguir entre o discurso do Estado Novo, da doutrina do Estado Novo, pregado por Salazar, que pessoalmente era um político a considerar. A detração do nome de Salazar não parece convir, e que teve um papel fundamental até mesmo para evitar a participação de Portugal na Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar de tudo, não houve aplicação no governo de Salazar dos princípios do integralismo lusitano que ele recolhia. Na verdade, o corporativismo adotado por Salazar foi além daquilo que era pregado pela doutrina do integralismo lusitano. Esse é o ponto a destacar para evitar que se contaminem críticas que o integralismo lusitano não merece. Muito obrigado a todos, minha saudação, que Deus nos proteja e que nós continuemos aqui com essas atividades do Centro de Estudos de Direito Natural, José Pedro Galvão de Souza. Muito obrigado.